Olá, eu sou o Gabriel, estou aqui representando a equipe do BioVerde Polímeros. E antes da gente iniciar a nossa apresentação, eu queria muito fazer um questionamento, né, se vocês sabiam, para que a gente possa começar essa apresentação na mesma página, todo mundo, tá? É um dado sobre produção de plástico no Brasil, e eu queria muito saber se vocês sabiam que apenas 1,3% do plástico produzido no Brasil é reciclado. Eu vou repetir. Das milhões de toneladas que a gente produz de plástico no Brasil hoje, apenas 1,3% é reciclado após o uso. Quem está dizendo isso não sou eu, tá? Isso é fruto de um estudo realizado pelo Fundo Mundial para a Natureza, lá em 2019, né? E também foi publicado e reforçado no Panorama dos Resíduos Sólidos Brasileiros, em 2022, tá? E aí, enfim, e aí, Gabriel, fim do mundo, é isso? Não. Apesar da gente ter se deparado cotidianamente, desde 2019, desde antes disso, né, com notícias sobre o final do mundo, sobre como o plástico tem acelerado o aquecimento global, sobre como a temperatura tem aumentado nos países, sobre como os efeitos, né, estão cada vez mais graves, né, e retardando inícios de fenômenos mundiais, enfim. Apesar disso tudo parecer o final do mundo, ainda tem muito que a gente possa fazer, tá? Vou listar aqui algumas coisas do que me vem à cabeça quando eu penso em soluções, mas investimento em aumento do percentual de reciclagem de plásticos, redução do consumo de plásticos e otimização dos processos de fabricação de plásticos biodegradáveis. E tem muito mais, né? A ONU, ela traz para a gente na Agenda 2030 vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são os ODS, e eu vou citar alguns deles para vocês, que dentro tem várias metas, metas grandes, metas menores, que podem impactar, e podem não, com certeza vão impactar, né, num mundo melhor em 2030. Então, a ONU acredita nisso, e nós também. Alguns deles são o ODS 9, focado em indústria, inovação e infraestrutura, o ODS 12, focado em consumo e produção responsáveis, e o ODS 13, focado na ação contra a mudança global climática. A gente vai chegar no plano de ação, mas antes eu queria trazer um novo fato, né, que é sobre a estimativa de desperdício, né, do bagaço da cana-de-açúcar por parte da agroindústria brasileira. A gente está falando de 5 a 12 milhões de toneladas por ano. Eu vou repetir. 5 a 12 milhões de toneladas por ano. É muito bagaço de cana-de-açúcar. E isso é rejeito, isso é desperdiçado, isso é jogado fora. A gente hoje não tem aplicação suficiente para absorver essa demanda de bagaço da cana-de-açúcar. E aí vocês vão pensar comigo, e se a gente pudesse usar o bagaço da cana-de-açúcar para resolver o problema do plástico? Ah, Gabriel, como é que a gente resolve o problema do plástico? Muitas etapas, mas um dos principais tópicos que a gente elencou lá atrás foi sobre a produção de plásticos biodegradáveis. E é possível usar bagaço de cana-de-açúcar para produzir plástico biodegradável. É sim, não é loucura. E a gente vai te mostrar um pouquinho como é que isso pode ser feito. Bora lá? De antemão, acho que é importante salientar que o nosso objetivo é crescer de forma sustentável e inovadora, agregando valor ao cliente por meio da flexibilidade e do custo correspondente, com foco na competitividade e rentabilidade a longo prazo, tá? Então, hoje, vou trazer um pouquinho para vocês de como é que vai ser o nosso processo, como é que esse processo está estruturado, tá? Iniciando pela recepção do bagaço da cana-de-açúcar, né? Então, esse rejeito vai entrar na nossa planta, né? E a partir daí ele vai passar por um processo de secagem, ou seja, vão ser retirados, vão ser removidos todos as impurezas líquidas desse processo, tá? Então, umidade e muitas outras. Passou por esse processo de secagem, ele vai passar por um processo de moagem, então essa matéria-prima vai ser moída, reduzida ali a um tamanho que seja ideal para que a gente possa seguir com o nosso processo. E, posterior a isso, ela vai ser fermentada, ou seja, a gente vai estar inserindo ali vários agentes bioquímicos, biotecnológicos que podem e vão auxiliar nesse processo de fermentação, tornando isso de uma forma mais rápida. Uma vez que ele foi fermentado, ele vai estar apto a passar por um processo de hidrólise, ou seja, a gente vai estar inserindo água no processo novamente, para que essa água possa quebrar essas moléculas em moléculas menores. Então, partindo agora para uma ordem química, tá? E esse novo material, esse novo produto pode ser armazenado antes de ser processado para as próximas etapas. Ou seja, aqui a gente tem uma etapa onde a gente consegue guardar e estocar produto para ser liberado sob demanda, tá? E uma vez que ele for liberado para produção para demanda, então ele vai passar por um processo de purificação. A gente vai estar separando a parte do ácido lático, que é o que a gente realmente quer utilizar para produzir o PLA, que é um polímero biodegradável. Então a gente está falando aí de um polímero que, mesmo após ser produzido, não foi reciclado, ele vai ser bioabsorvido, ele vai ser biodegradável, então biodegradado pela natureza. Passado o processo de purificação, a gente vai seguir para a polimerização propriamente dita, onde a gente vai estar inserindo novos agentes químicos que vão estar aumentando essa cadeia e formando o que a gente conhece como polímero, né? Aquelas cadeias grandes, complexas e com alto peso molecular. Uma vez que esse polímero foi polimerizado, né, foi construído o polímero, ele vai passar por um processo de extrusão, ou seja, aquela rosca infinita que vai estar derretendo o nosso polímero, vai estar fundindo o nosso polímero e processando ele no formato final.
Essa forma final, ela vai poder ser de duas formas, ou seja, a gente vai estar trabalhando com dois produtos diferentes. Um deles é o pellet, que vai passar pelo processo de pelletização no final, e o outro é o filamento, né, que vai sair direto da forma extrudada, da extrusora ali, direto para o armazenamento. Então, tanto os pellets quanto os filamentos vão estar sendo armazenados, entretanto, o pellet ele tem um subprocesso aí que vai estar intermediário a essa demanda, tá? Seguido isso, a gente vai estar passar para a distribuição para os nossos clientes. Complexo, mas ao mesmo tempo simples. Concordam? Quando a gente fala de processo, a gente precisa seguir as nossas quatro etapas de concessão do processo, de concepção do projeto. Então, a gente está falando primeiro de um planejamento, onde a gente vai ter um entendimento e uma estruturação do processo. Nessa parte, nessa etapa, a gente vai ter os recursos transformadores, como a equipe de pesquisa e desenvolvimento, que vai estar otimizando esse processo de cabo a rabo, então, em parte por parte. Os nossos softwares de simulação, então, a nossa equipe que vai estar simulando todos os processos, cada etapa, para que a gente possa ter o máximo de rendimento possível e o mínimo de desperdícios e impacto ambiental, além da nossa equipe comercial e administrativa, que vai estar prospectando e administrando toda a planta para que a gente possa seguir, né, sem entraves e que a gente possa dar vazão aos produtos fabricados. Os nossos recursos de transformação, né, que vão estar aí focados no conhecimento técnico aplicado e na identificação dos novos métodos viáveis para que a gente possa estar otimizando cada vez mais o nosso processo. A segunda fase, né, da concepção desse projeto se dá na implementação. Então, a gente vai estar focando aí na capacitação, na mão de obra, no maquinário a ser adquirido, né, para execução. Então, os nossos recursos transformadores nessa etapa são os equipamentos, então os reatores, as extrusoras, os nossos insumos, então as enzimas e os catalisadores que vão estar atuando diretamente na nossa matéria-prima. A equipe, né, então a mão de obra especializada que vai estar fazendo a mágica acontecer ali no dia a dia. E os recursos de transformação, que são o bagaço de cana-de-açúcar no começo do processo e ao final do processo, que já vai ser o PLA, que também vai ser processado, né, nas nossas extrusoras. A terceira etapa, a de verificação, a gente vai ter um acompanhamento das conformidades. Então, a gente precisa entender se tudo está dentro dos conformes, se tudo está dentro dos nossos limites de qualidade. Para isso, os nossos recursos transformadores são elencados são as ferramentas de controle de qualidade, o laboratório de testes, então, onde tudo vai estar sendo testado e medido, e o feedback dos nossos clientes, que é uma das partes mais importantes, para a gente poder entender se as nossas conformidades também estão de acordo com as conformidades deles e poder ir se ajustando, né? Os nossos recursos de transformação vão ser os lotes iniciais de PLA, que vão estar ali naquela fase experimental de adaptação, e que a gente vai estar alterando os parâmetros para chegar lá. Por fim, né, mas não menos importante, o controle, né? Então, a nossa quarta etapa aí que vai estar com o objetivo de manter o fluxo em conformidade. Então, uma vez que a gente alcançou a conformidade, a gente vai tentar vai fazer o possível para manter isso dentro da conformidade. Então, os nossos recursos transformadores vão ser os equipamentos de monitoramento, os sistemas de controle, então, sistemas R, sistemas de gestão de projetos, os nossos KPIs e OKRs, né? O que são isso? Então, são os nossos objetivos-chave, né, os OKRs ali, os nossos objetivos e resultados-chave, e os nossos KPIs, né, que são os nossos indicadores-chaves de processo. Então, eles vão estar ali auxiliando a gente para entender se está tudo em conformidade. Os nossos recursos em transformação vão ser os processos e subetapas otimizados, a eficiência e a eficácia geral do processo, que vão estar aí sofrendo e aumentando cada vez mais, né, de acordo com o nosso fluxo de otimização na fase de controle, tá? Mas o que é necessário para isso acontecer? Então, listando para vocês aqui passo a passo, a gente vai precisar de uma boa infraestrutura, então reatores, sistemas de polimerização eficazes, planejamento da planta bem feito, a capacitação, então ter um treinamento técnico em biotecnologia e qualidade para a planta inteira, a gente poder ter todo mundo alinhado, todo mundo na mesma página quanto a isso, uma boa cadeia de suprimentos, então a gente tem uma boa parceria com os fornecedores para fornecer o bagaço e todos os insumos necessários e que nada possa faltar ao longo do processo. A gestão de qualidade, então a gente tem protocolos para controle rigoroso e as certificações necessárias de acordo com a legislação vigente. E a gestão, então a gente tem a otimização do processo e atualização dos sistemas ERP para garantir a vazão, né, de todos os produtos fabricados. Dito isso, a gente segue para as nossas dimensões do desempenho, onde a gente consegue ver, né, um foco maior na flexibilidade, porque a gente consegue adaptar os nossos produtos aos nossos clientes, aos perfis dos nossos clientes. Atrelado a isso, a gente também tem um bom custo competitivo, né, visto que a gente está trabalhando com um insumo principal de bagaço, ou seja, a gente está falando do rejeito de uma indústria, de um setor inteiro. E mais três tópicos, né, mais três dimensões que ficam ali um pouco menos visadas, mas que ainda assim mostram o seu valor ali, então a velocidade, a confiabilidade e a qualidade, né, que vão estar ali em segundo plano nesse primeiro momento, mas que também são importantes ser citadas dentro do nosso processo. Pensando também nas prioridades competitivas, a gente segue em primeiro lugar com uma flexibilidade, então é o nosso carro-chefe, é isso que a gente quer entregar para os nossos clientes. Um custo competitivo coerente, então a gente tem um custo abaixo do mercado de PLA para que a gente possa alcançar os principais clientes, né, que vão ser fornecedores de produtos finais. A qualidade, então a gente poder estar entregando um material com qualidade, com normatização e com tudo dentro das conformidades. A confiabilidade, então a gente poder ter a repetibilidade dos nossos resultados de qualidade.
e a velocidade, que fica em quinto lugar, porque de fato não é um processo tão rápido assim, mas a gente vai estar otimizando esse processo, essa velocidade a cada vez que o nosso processo estiver passando por melhorias, tá? Que é constante. Dito isso, eu queria muito agradecer a vocês pela atenção e convidar vocês a conhecer mais o nosso processo, convidar vocês a investir no nosso processo, para que a realidade de transformar a sociedade de um jeito sustentável seja cada vez mais palpável e que em 2030 a gente consiga dar orgulho, né, para a ONU aí e dizer, poxa, batemos todas as metas e é isso que a gente quer. Muito obrigado. Tchau, tchau.